Paz, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, agora vamos para o capítulo 7 de 1 Coríntios. E no capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai perceber ali que basicamente Paulo está falando sobre casamento, sobre sexualidade, sobre matrimônio, sobre virgindade, sobre relacionamento a dois. Ele dá algumas ordenanças aqui nesse capítulo, porém alguns são somente conselhos. Alguns são ordens do próprio Jesus e outros são somente conselhos, e Paulo se utiliza de toda a sua autoridade apostólica para trazer luz a temas que não foram abordados por Cristo nem por nenhum outro discípulo dele. Então Paulo, mediante a sua intimidade com o Senhor, ele dá conselhos, e nós entendemos que são conselhos inspirados pelo Espírito Santo porque se encontram na Bíblia. Então Paulo, nesse capítulo 17, ele fala basicamente sobre casamento e sexualidade, e talvez seja respostas a um entendimento equivocado que a igreja de 1 Coríntios, que a igreja de Coríntios havia tido a respeito desses temas, né? Então, como ele escreveu uma primeira carta, ele passou um período lá em Corinto, então às vezes as pessoas tiveram um entendimento equivocado a respeito de sexualidade e casamento, e Paulo está aqui respondendo nessa segunda carta, é a 1 Coríntios, porque a primeira é a carta canônica, mas havia uma outra carta anteriormente. Então Paulo está respondendo nessa segunda carta que ele escreve à cidade de Corinto, a respeito desses temas, talvez novamente, provavelmente novamente, né? No versículo 1, você vai perceber que haviam perguntas, porque ele diz assim, olha, quanto ao que me escrevestes, em algumas versões, quanto ao que me questionaste, quanto às perguntas que me fizeram. Então Paulo está ali respondendo a questionamentos que a igreja de Corinto fez a Paulo numa carta, escrevendo uma carta a ele. Então Paulo está respondendo a esses questionamentos. Como eu disse, alguns são ordens, algumas respostas são ordens, e algumas respostas são somente conselhos. No versículo 1, no versículo 2 é um conselho. Paulo está dizendo assim, olha, é melhor que não toque em mulher, porém vocês não conseguem segurar os impulsos sexuais, é melhor que cada homem tenha sua esposa e cada mulher tenha o seu marido. Então Paulo está dando um conselho, olha, é melhor que não se case. Se vocês conseguirem ficar sozinhos, conseguirem ter domínio sobre isso, então permaneçam solteiros, é melhor. Mas se vocês não têm controle, casem-se. Casem, cada um tem o seu marido, e cada mulher tem seu marido, cada marido tem a sua esposa, cada homem tem a sua esposa. É isso que Paulo está dizendo, é um conselho. A respeito no versículo 3, no versículo 5, aqui é uma ordem, né? Fica claro dentro do contexto da carta, por a igreja de Corinto ser uma igreja em sua maioria de pessoas pagãs, de pessoas gentias, de homens gentios, de homens que professavam uma fé em que a sexualidade, em que a relação sexual fazia parte do culto deles, do culto de adoração a Afrodite, né? E a gente já havia dito que no templo de Afrodite havia mais de 1000 prostitutas, né? E as relações sexuais, a orgia fazia parte desse culto a essa deusa. Então Paulo está falando sobre sexualidade. No versículo 3 não fica muito claro isso, né? Porque parece que são deveres do homem com a mulher. Olha, o homem entrega à mulher aquilo que lhe é devido, e a mulher a mesma coisa ao marido, né? Parece que ele está falando sobre os deveres do cônjuge para com o seu parceiro, mas não. Aqui, creio eu, por conta do contexto que eles estão vivendo, Paulo está falando sobre sexo, né? Lembrando que esse 3 ao 5 é para quem é casado, né? O versículo 3 ao versículo 5, do versículo 3 ao versículo 5, ele está falando para quem já é casado. Ele está dizendo assim, olha, o corpo do homem não pertence ao homem, sim à sua esposa, e o corpo da esposa não pertence a ela, mas sim ao seu marido. Ou seja, vocês devem se satisfazer sexualmente, vocês devem ter prazer sexual, vocês não podem ficar distantes em relação a isso, vocês têm que ter esses relacionamentos sexuais, porque isso faz parte, é dever de um para com o outro, a satisfação nessa área do cônjuge para com o seu parceiro, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido.
A respeito dos deveres que eu estava falando no versículo 3, você vai encontrar melhor ali talvez em Efésios 5, do 22, a partir do versículo 22, se eu não me engano, até o versículo 30 e alguma coisa, 33, você vai perceber ali que ali Paulo sim está falando sobre alguns deveres, sobre algumas coisas que o homem deve fazer para a mulher e a mulher deve fazer para o homem, né? Mas aqui, especificamente nesse texto, 3 e 4, Paulo está falando sobre sexualidade, sobre o prazer sexual da mulher oferecer esse prazer ao homem, do homem oferecer esse prazer a essa mulher, e isso deve ser mútuo, né? Isso deve ser de um para com o outro. No versículo 5, aqui está falando sobre a interrupção sexual. Dentro desse texto, você vai perceber que existem 3 condições para que haja essa interrupção sexual. E para que haja essa interrupção sexual, deve estar caminhando essas 3 condições. Não uma delas, não 2 delas, mas as 3 devem estar caminhando, devem estar lado a lado, essas 3 condições. E quais são essas 3 condições? O mútuo consentimento. Determinar um tempo, não é por o resto da vida você ficar sem ter relação sexual, mas determinar um tempo, né? Determinar esse tempo para isso, tempo limitado para ter essa interrupção, e para motivos espirituais, para que você se dedique ao Senhor. Então são 3 condições que nos permitem interromper a nossa vida sexual com o nosso parceiro, com a nossa cônjuge, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido. São 3 condições. Os 2 devem aceitar essa condição. Os 2 devem entender que deve haver mútuo consentimento. Os 2 devem aceitar que vão parar de ter relação sexual. Deve ser por tempo limitado. Ou seja, não é por todo o resto da vida até morrer, não. Tempo limitado. E para que você está fazendo isso? Para que você se dedique ao Senhor, para que você se aprofunde em Deus, para que você ore mais, para que você busque mais a presença dEle, para que você leia mais a palavra. Então a interrupção sexual, ela pode ocorrer mediante a essas 3 condições. Não uma delas, como eu disse, não 2, mas as 3 condições, né? É claro que a gente está falando aqui de pessoas saudáveis, de pessoas que não têm nenhum problema, e o período que a mulher não está menstruada, nós estamos falando de pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença, que não tem nenhum problema ao se relacionar sexualmente, né? E também, não estou dizendo aqui que todos os dias o homem e a mulher devem fazer sexo, não é isso. Né? Um dia ou outro, realmente, às vezes a pessoa não está em condições, está cansada, está com dor de cabeça, está com problema, está pensando em outras situações, né? Mas isso é um dia ou outro, não todos os dias, não sempre que o marido quer, não sempre que a esposa quer, né? E o marido vai, eu não quero, eu não posso, ou a mulher, eu estou com dor de cabeça. Não é sempre, né? E você interromper o teu relacionamento sexual com a tua esposa e com o teu marido por essas questões são motivos egoístas, e isso não é condição para você interromper. Como nós dissemos, o motivo é espiritual. Você está buscando mais ao Senhor, você está querendo se aprofundar em Deus. Como eu disse, um dia ou outro não tem problema. Se você não está com nenhuma doença, nenhum problema que possa te impedir de ter relação. Então aí já é outra conversa. Nós estamos falando de pessoas saudáveis, de um relacionamento saudável, de pessoas que podem ter relações. Amém? No 6 ao 9, Paulo volta ao mesmo assunto do versículo 1 do versículo 2. Olha, ele está aconselhando novamente. O ideal seria que você não se casasse, mas você não consegue segurar os seus impulsos sexuais, então case-se. E não tem problema em se casar, case-se. Né? No 7 ele diz assim, olha, Deus tem um dom, cada um tem seu próprio dom de Deus, né? Um de um jeito e o outro de outro jeito. E se Paulo está falando nesse versículo 7 que cada um tem o seu dom, né, e talvez o celibato seja um dom de Deus ali, vamos interpretar que o celibato seja um dom, e ele está falando, olha, cada um tem seu dom, e você se manter, dominar os seus impulsos sexuais é um dom, e Deus te deu isso.
Casar-se também é o dom, é isso que ele está dizendo. Então o celibato é um dom, Deus deu um dom do celibato a um e ao outro ele deu o dom de viver uma vida a dois, de viver uma vida com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa. Então, o celibato, ou se manter solteiro, ele não é uma virtude moral superior àqueles que estão se casando. Não é nada disso. Tanto partindo do pressuposto que o celibato é um dom e o casamento é um dom, né? Então ficar solteiro não é uma virtude moral superior a daqueles que estão se casando, né? Cada um tem o seu próprio dom, né? O versículo 9 ele traz o mesmo sentido do versículo 2, né? Se você não consegue se segurar, se você não tem condições de se manter solteiro, né? O ideal seria que vocês se mantessem solteiros, mas se você não tem, então case-se, né? Melhor casar do que viver em pecado, do que viver abrasado, do que viver em prostituição. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9, né? No versículo 10, versículo 11, novamente ele está falando aos casados. Ele diz o seguinte, olha, aqui é uma ordem do Senhor, é uma ordem do Senhor. Não se divorciem, não se separem. Se vocês se separarem, mantenham-se solteiros. Ou então, voltem ao seu parceiro, reconcilie-se com seu marido. Isso Paulo está dizendo, olha, o casamento é algo perpétuo, é até morrer, é até o fim de sua vida. Essa é a promessa que nós fazemos quando nós nos casamos, né? Até que a morte nos separe. Então, o casamento é algo que não é para ser interrompido. O casamento ele tem que se manter até o fim de sua vida, né? Então, Paulo está dizendo, olha, você não é para se divorciar, não. Quando você se separar, ou você volta ou você permanece solteiro, ou você volta para sua esposa, para o seu marido. Não é para você procurar um outro relacionamento. Paulo está dizendo isso, exceto aquilo que Cristo diz em Mateus 5, deixa eu anotar aqui para vocês, Mateus 5, 32, em caso de adultério, de relações sexuais ilícitas. Então, sim, se a esposa teve relação sexual ilícita, o marido pode sim se divorciar de sua esposa. Se o marido teve relação sexual ilícita, sim, a esposa pode se separar do seu marido. E então essa pessoa está livre desse relacionamento, não mais está preso a esse relacionamento. Lembrando que no capítulo 6 nós falamos que o que une a pessoa não é o casamento em si, mas a relação sexual. O que torna um só corpo é a relação sexual. Então o Senhor nos permite nos divorciarmos em caso de adultério. Amém? Do versículo 12, desculpa gente, minha garganta está coçando um pouco e eu fico tossindo aqui. Do versículo 12 ao versículo 16, talvez aqui você seja um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Do versículo 12 ao versículo 16, Paulo está dizendo assim, olha, se você está casado, se você está casado com uma mulher e você se converteu e você então agora está casado com uma mulher que não professa a mesma fé, que é uma incrédula. Ele está dizendo assim, não é para ou a mulher ou o homem ser incrédulo e o cônjuge está casado com ele, não é para você se divorciar, é para você permanecer nesse casamento. A não ser que a pessoa incrédula, ela queira se separar. Então você está livre dessa pessoa, você não tem mais ligação com ela, você está livre dela. Né? Paulo não fala sobre um outro casamento, mas ao entender que Paulo está dizendo que você está livre dessa pessoa, livre desse compromisso, eu creio que você pode se casar novamente. Se você estiver casado com um incrédulo, com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, e essa pessoa quiser se divorciar, não você querer se divorciar dela, mas essa pessoa querer se divorciar de você. Por quê? Porque se essa pessoa quer se divorciar de você e você não... Desculpa. Não quer se divorciar... Talvez essa pessoa vai fazer da tua vida um inferno, vai acabar tirando toda a tua alegria de viver. Então, assim, ele está falando, ó, se essa pessoa quiser se separar, se separe dela, não precisa se manter aliançado com ela, né? Mantenha-se distância, mas você não pode querer você a separação, não pode querer você o divórcio, né? Ele está dizendo assim que o marido crente santifica a esposa e vice-versa, a esposa cristã santifica o marido, né? O que eu entendo disso é que pelas suas atitudes cristãs, pela sua transformação, pela sua mudança, pelo seu comportamento,
talvez, eu digo talvez porque Paulo fala ali no finalzinho, olha assim, como é que você sabe que você salvaria seu esposo ou sua esposa? Então, talvez pela sua mudança de comportamento, pela sua postura, seu marido e sua esposa poderiam se converter ao Senhor. Da mesma forma, os filhos, ao verem a postura cristã, a postura correta de um marido cristão, de uma esposa cristã, ele também vai buscar um relacionamento com Deus, né? Então, Paulo está dizendo assim, ó, não é para você se separar, porque talvez você consiga trazer essa pessoa ao Senhor. Não só essa pessoa, mas como também seus filhos, né? Porém, se essa pessoa quiser se divorciar, separe-se, né? Separe-se dela, que não tem problema algum, você está livre agora, né? Do versículo 17 ao versículo 24, aquilo que eu disse para vocês a respeito da interpretação particular que eu disse bem no comecinho desse vídeo, eu tenho uma interpretação que, como Paulo está falando sobre casamento, sobre sexualidade, sobre matrimônio, eu acredito que aqui Paulo está fazendo uma analogia a respeito da circuncisão e da incircuncisão. Ele diz assim no 20, né? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Se você estava casado quando você se encontrou com o Senhor, permaneça naquilo que você está. Permaneça casado, a não ser que, como eu disse nos versículos anteriores, a não ser que a pessoa queira se separar, então você se separa. Mas permaneça naquilo que você foi chamado, né? Se você é incircunciso ou circunciso, não interessa, permaneça como está. Se é casado ou solteiro, permaneça como está. Isso que Paulo, na minha interpretação, é isso que Paulo está querendo dizer. Que não interessa se você é casado ou solteiro, desde que você cumpra com as ordenanças do Senhor, que se resumem em amor, né? Os dois maiores mandamentos, não que Deus aboliu os mandamentos, mas os dois maiores mandamentos resumem todos os outros, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, não interessa se você é casado ou você é solteiro, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, você está caminhando com o Senhor, né? Se você é circunciso ou incircunciso, mas ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, você está cumprindo com as ordenanças do Senhor, né? Então não interessa, permaneça na sua vocação. E a mesma coisa a respeito da escravidão. Chega a ser até engraçado falar que casamento é uma escravidão, né? Por conta dos memes, por conta das piadas que as pessoas levantam a respeito de casamento. Mas Paulo também pode ser que Paulo esteja fazendo essa analogia com a escravidão. Olha, se você quando encontrou o Senhor estava casado, estava aliançado, estava em escravidão, com uma aliança com o seu marido e sua esposa, permaneça assim. Porém, se tiver condições de se libertar, que liberte-se. Ou seja, se o teu marido, que é incrédulo, quiser se separar de você, que é cristã, ou vice-versa, então liberte-se disso. Não viva mais sobre o jugo da escravidão. Né? Não viva mais sobre esse jugo da escravidão com essa pessoa, com seu cônjuge, com seu parceiro, sua parceira, que é incrédulo. Eu tenho essa interpretação a respeito desse 17 ao 24. Mas vou trazer uma outra interpretação para você, né? A interpretação é assim, olha, a respeito da circuncisão e circuncisão, é aquilo que Paulo fala em Gálatas 5:6, né? Mais uma vez, é aquilo que Paulo está falando, né? Em Gálatas 5:6, é a briga dele com os judeus, cristãos que se convertiam, os judeus que convertiam ao cristianismo. A briga deles é que eles queriam que se circuncidasse. E ele está dizendo, olha, seja circunciso, seja incircunciso, tanto faz, isso não vai fazer diferença nenhuma. Você pode ser circunciso, você pode ser incircunciso, desde que isso não seja motivo para a sua salvação, desde que isso não seja condição para que você seja salvo. Não seja isso uma condição para a sua salvação. Circuncisão e circuncisão não são nada mediante aquilo que Cristo fez na cruz. A sua salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você é incircunciso ou circunciso, não interessa, desde que você cumpra com os mandamentos do Senhor, com as ordens do Senhor, desde que você viva o amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Em relação à escravidão, ele está dizendo, não interessa a tua classe social, não interessa a tua condição financeira, não interessa se você é livre ou se você é escravo, se você é filho de Deus, então cumpra com as ordenanças, ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo, né?
Mas Paulo está dizendo, se você tem condição de se libertar dessa escravidão, né, então se liberte, seja livre nisso. Lembrando que Paulo faz ali uma analogia, faz um jogo de palavras maravilhoso ali, que dizendo assim, olha, aquele que é escravo, lembre-se que é livre em Cristo. E aquele que é livre, lembre-se, é escravo de Cristo. Ou seja, né, se você é escravo, o escravo é livre em Cristo, eu escrevi aqui, deixa eu ler para vocês, o escravo é livre em Cristo e o livre é escravo de Cristo, ou seja, aquele que é escravo, lembre-se da sua liberdade em Cristo, já não mais escravo do pecado. E o livre, lembre-se de que é escravo de Cristo por amor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é o que diz Paulo ali nesse mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Então, é um jogo de palavras assim, maravilhoso, né? Paulo é um poeta. Você que é escravo, lembre-se, é livre em Cristo. Você que é livre, lembre-se, você é escravo de Cristo, né? Ou seja, sua função, sua profissão na terra não te desqualifica para a eternidade. Onde nós estivermos, nós devemos cumprir com as obrigações, com as ordenanças do Senhor. Nós devemos viver o amor de Deus, aonde nós estivermos. Seja você um funcionário público, seja você um vendedor, seja você um empresário, seja você o que você for. Lógico, desde que a sua função, sua profissão não fira os mandamentos do Senhor, isso não te desqualificará para a eternidade. Seja escravo, seja livre, você tem o seu lugar na eternidade. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer no versículo 17 ao versículo 24, lembrando que havia aquela interpretação minha ali, e eu acredito que não é só minha, mas algumas outras pessoas também tenham, a respeito da comparação, da analogia de casamento com circuncisão e casamento com escravidão. Amém? Do versículo 23, né? O versículo 23 aqui desse capítulo 7 de 1 Coríntios me lembra também a mesma situação que diz ali Paulo em 1 Coríntios 6, do 20, foste comprado por preço. E aqui ele está dizendo assim no 23, né? Por preço alto, por preço foste comprado, não vos tornei escravos dos homens. Por alto preço você foi comprado, preço de sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem que se fez, o Deus que se fez homem, que se fez menino, que se fez homem e habitou sobre a terra. Então você foi comprado pelo sangue desse Deus que se fez homem. Então não volte a ser escravo de homens. A versão NVI ela fica muito mais clara. Esse escravo de homens aqui é no sentido mais espiritual, no sentido espiritual, não no sentido natural, ser escravo mesmo, né? Mas é no sentido espiritual. E a NVI ela não diz escravo de homens, mas ela diz escravo do mundo. Então a versão NVI talvez ela deixa mais claro o sentido dessa passagem. Amém? No versículo 24, a repetição do versículo 20, né? Para que cada um permaneça na vocação que foi chamado, né? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Por isso que eu entendo que Paulo está falando sobre casamento ali e fazendo uma comparação. Se você veio casado, permaneça casado. Se você veio solteiro, permaneça solteiro. É isso que Paulo está dizendo, né? A partir do versículo 25, né? Mais uma vez, a versão NVI ou a NVT, ela fica mais claro aquilo que Paulo está querendo dizer no versículo 25. No versículo 25, na versão NVI, fica assim, olha: dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Tudo que Paulo escreve daqui em diante são conselhos e não ordenanças, são conselhos, exceto um versículo, o penúltimo versículo, que ali talvez seja, ali eu creio ser uma ordenança e não um conselho, né? O penúltimo versículo, que é o versículo 39. Mas daqui em diante Paulo está dando conselhos a respeito da pessoa que é virgem, da pessoa que é solteira, né? É tudo opinião, mas como eu já disse, Paulo usa da sua autoridade apostólica e como ele se encontra na Bíblia, são conselhos inspirados pelo Espírito do Senhor, né? Pelo Espírito de Deus. Assim como Paulo mesmo já disse nessa carta aqui, ele vai dizer principalmente no finalzinho. Do 26 ao 27, né? O ideal é não se casar. É o conselho de Paulo, ó. Porém, o ideal é você não se casar. Esse é o meu conselho. Paulo está dizendo, esse é o meu conselho. Não se case. Se casou, não se separe. Se está livre, se não se casou, permaneça solteiro. É essa que é o conselho de Paulo.
se você não se case, se você se casou, não se separe. Se está solteiro, permaneça solteiro. É isso que Paulo está dizendo no versículo 26 e no versículo 27. Né? No versículo 28, aqui uma correção, talvez uma correção de uma má interpretação, um entendimento equivocado da igreja de Corinto a respeito do casamento e do sexo. Ele está dizendo assim no 28, olha: mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Né? Paulo está dizendo assim, olha, o ideal é não se casar. Mas se você se casar, isso não é pecado. Se a virgem quiser se casar, não é pecado. Se o homem quiser se casar, não é pecado. Eu só estou aconselhando vocês. O 28 está dizendo, ó, eu só estou querendo que vocês poupar a vida de vocês, né? Poupá-los das dificuldades que vocês vão enfrentar em virtude dos dias que nós estamos vivendo. É isso que ele está dizendo, olha, se você se casar não é problema. Se você encontrar uma pessoa e você quer se casar com ela, isso não é problema. Tanto para a mulher quanto para o homem. Mas o meu conselho é que não se casem, por quê? Porque eu quero poupar vocês as dificuldades que vocês vão enfrentar. Os dias têm sido complicados, os dias têm sido difíceis, né? É complicado hoje em dia você viver casado, é complicado hoje em dia você manter uma família, talvez Paulo esteja querendo dizer isso, né? Então, o ideal é não se casar, mas se você se casou, não tem problema, não é pecado nenhum. A minha preocupação é com a vida de vocês, né? Do versículo 29 ao 31, eu entendo aqui, esse versículo talvez seja um pouco complicado de compreender, mas eu entendo aqui que Paulo está alertando a igreja de Corinto para a vinda de Jesus Cristo, né? Ou seja, não era para que ele se apegasse às coisas, às instituições terrenas, ao casamento, por exemplo, ou às coisas dessa terra. Economia, objetos, posses, investimentos nesse mundo, dinheiro. Não era para eles se preocuparem com essas coisas. O que ele está querendo dizer é assim, olha, Cristo está voltando. Então, vocês têm que tirar os olhos dessa terra e olhar para o céu. Vocês têm que tirar o coração das coisas terrenas, daquilo que você adquiriu, daquilo que você tem, daquilo que você conseguiu aqui e olhar para a eternidade. Cristo está voltando, né? É isso que ele está dizendo do 29 ao 31. E provavelmente aqui era uma preocupação de Paulo, né? As questões que eles estavam fazendo a Paulo era somente a respeito de coisas terrenas. Olha, sexo, e aí tratamento, e aí como é que faz, como é que deixa de fazer? Né? E a preocupação de Paulo é que eles olhassem para o Senhor, olhassem para a cruz de Cristo, olhassem para a redenção que obtiveram através da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Então a preocupação de Paulo é, olha, parem de olhar para essas coisas, parem de buscar nessas coisas felicidade, alegria, parem de buscar prazer nessas coisas e busquem prazer no Senhor. Cristo já está voltando, Cristo já está próximo à sua vinda, então deixem de olhar para as coisas terrenas e olhem para as coisas celestiais. É isso que Paulo está dizendo do 29 ao 31, né? Do 32 ao 35, aqui é o motivo que ele aconselha a não se casar, né? Ele está querendo que vocês, no 28 ele fala, olha, eu estou querendo poupá-los das dificuldades que vocês vão enfrentar. Mas no 32 e 35 ele deixa mais claro ali o motivo pelo qual ele pede para as pessoas não se casarem. Qual é esse motivo? Olha, uma pessoa solteira, ela pode se dedicar integralmente ao Senhor. Ela não tem preocupação com o cônjuge, com os filhos. Agora, quando você se casa, você fica dividido, né, em agradar a Deus e agradar a sua família, agradar a sua esposa, agradar a seus filhos, agradar o seu marido, agradar você acaba se preocupando não somente com as coisas do Senhor, mas você acaba se preocupando também com a sua família. Se você é solteiro, você pode ir daqui para outro país. Vou colocar um exemplo para os dias atuais. Por exemplo, eu quero ser um missionário. Se você é solteiro, cara, você vai sozinho. Você não tem nenhuma pessoa que você precisa sustentar, você não tem um filho que depende de você. Agora, se você é casado, você quer ser um missionário, talvez você não consiga. Por quê? Porque você tem que pensar na sua família, você tem que pensar na sua casa, você tem que pensar nos seus filhos, tem que pensar no bem-estar da sua casa. Né? E é isso que Paulo está dizendo. Paulo ele fala assim, ó, não se case, por quê? Porque eu quero facilitar você servir o melhor ao Senhor. Eu quero facilitar a sua vida, para que você sirva o melhor ao Senhor. Eu quero evitar distrações na sua vida. Por isso eu te peço para não se casar. Alguém que é solteiro, homem, seja mulher, servirá ao Senhor com mais empenho, com mais dedicação, sem preocupação.
sem dividir o seu tempo. Agora, um homem casado ou uma mulher casada, essa pessoa irá dividir o seu tempo em agradar ao Senhor e agradar a sua casa, agradar a sua família, em buscar ao Senhor e sustentar a sua casa. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 32 ao 35. Essas são as minhas interpretações, tá, meus queridos? Do 36 ao 38, se a sua versão for a versão Almeida Revista Atualizada, talvez fique um pouco confuso o entendimento dessa passagem, né? Então, eu sugiro, mais uma vez, se você for ler essa passagem, e se você tiver uma Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, ou Nova Versão Transformadora, NVT, ela está mais claro o conselho de Paulo, né? E a instrução é o seguinte, trazendo também para os dias de hoje, né? Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, você homem, ou principalmente homem, né? Mulher também, né? Mas você homem, né? Que está namorando há um tempo, e você não tem vocação para estar sozinho, você não tem o dom do celibato, você não tem o dom de permanecer solteiro, e o teu relacionamento acaba ardendo, tendo uma chama ali, tendo impulsos sexuais mais fortes, então você deve se casar. Né? Se isso não for problema para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, então case-se. Né? Você está namorando há um tempo e você não tem vocação para ficar sozinho, o seu dom é estar com alguém, então case-se. Você está fazendo o que é bom, né? Porém, se você consegue se dominar nesses impulsos sexuais e isso não é problema para sua noiva ou para o seu noivo, vocês conseguem, isso não vai afetar, não vai atrapalhar o convívio de vocês, né? Vocês vão se manter puros, vocês vão se manter aliançados com Deus, vocês vão se manter em santidade. E não há pressa nisso, vocês ainda são jovens, então não se casem, vocês estão fazendo o melhor. O que se casa faz bem e o que não se casa faz melhor. Por quê? Porque vocês vão ter mais tempo para se dedicar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Se você você está namorando alguém e você não consegue ficar sozinho, né, você tem o desejo sexual ali latente na sua vida, então se casa. Se você tem domínio sobre essas coisas, então não se casa, né? Mantenha, vai trabalhando, vai buscando o Senhor, vai buscando servir ao Senhor, vai buscando condição financeira para tal situação, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, meu querido, se você está namorando há trocentos anos e não tem a intenção de casar com a sua namorada, ou a namorada não tem intenção de casar com o namorado, com o noivo, meu querido, então melhor se separar. Deixa essa pessoa livre para que ela possa viver um novo relacionamento, né? Trazendo isso para os dias de hoje, porque naquela época os casamentos eram arranjados, né? Esse daqui, minha filha vai casar com o filho de fulano, meu filho vai casar com a filha de fulano, né? No Japão a gente falava miai, né? Era casamento arranjado, era miai. Então, nos dias de hoje é isso. Você namora, então, e não consegue se segurar? Casa. Se você consegue segurar, então não se casa. Dá uma segurada aí que você casando, você está fazendo bem. Se você não se casar, você está fazendo melhor. Amém? E em relação às viúvas, né? Em relação às viúvas, essa aqui é uma ordem, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu acredito que isso aqui é uma ordem. As viúvas, elas podem se casar novamente, desde que seja com um irmão da igreja, com alguém que já é do convívio, que professa a mesma fé, que crê no Senhor Jesus, né? Que é temente ao Senhor. É isso que ele está dizendo no versículo 39. E no versículo 40 é o conselho de Paulo. Porém, se essa viúva permanecer sozinha, em algumas versões diz assim, ela será mais feliz. Né? Esse é o conselho de Paulo. Paulo, ele aconselha a não se casar. O conselho de Paulo é não se case. Se você quiser servir ao Senhor, principalmente se você quiser servir ao Senhor, não se case. Porque se você se casar, você ficará dividido entre servir ao Senhor e servir a sua própria casa. E aqui o conselho de Paulo é o mesmo para as viúvas. Olha, tá viúva? Aproveita. Vá se santificar ao Senhor, vá servir ao Senhor. Não se case novamente. Mas não há problema algum em se casar.
É isso que Paulo está dizendo. Alguns têm uns dons, o dom de celibato, o dom de ficar solteiro, e outros não têm esse mesmo dom, têm o dom de viver a vida a dois. Amém, meus queridos? Esse é o estudo do capítulo 7. Se ficou alguma coisa, não ficou claro algumas questões, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa sanar essas dúvidas, se eu souber respondê-las. Amém? Deus abençoe vocês, uma semana abençoada para cada um de vocês. Agora esse vídeo vai estar perto do Natal, então um Feliz Natal para cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Que Cristo possa nascer todos os dias na sua casa. Não somente nesse dia, mas todos os dias Ele possa nascer para você, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém.